Fala galera, beleza? Lucas Maromero Cientista de volta com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o melhor treino para hipertrofia de acordo com a ciência. É claro que a gente tem bastante variação entre um indivíduo e outro, então eu vou te passar aqui qual que é o básico que a ciência fala, que é o melhor para todo mundo mais ou menos, e o que você deve manipular para encontrar o que é melhor especificamente para você. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre tipos de resposta, curvas, modelos que a gente faz de como que as coisas funcionam. A gente está muito acostumado a ter um modelo bem linear das coisas, a gente imagina que as coisas são tipo uma reta. Mais é melhor, ou então menos é melhor, e tem essa relação bem simples. Só que quando a gente fala do corpo humano, que é um sistema mais complexo, a gente tem outros tipos de relações que normalmente são mais comuns. Então, por exemplo, a gente pode ter um tipo de relação que é primeiro uma reta e depois tem um platô. Ou então a gente pode ter uma reta com uma inclinação, depois essa reta diminui para outra inclinação. Ou então a gente pode ter uma relação que é tipo um S. Ela começa mais ou menos como um platô, aí tem uma parte de transição, depois tem outra parte de platô. E a gente tem algumas relações que não são simplesmente monotônicas, que ela sempre cresce num sentido ou sempre desce no outro. Ela pode muito bem subir, chegar no platô e depois descer se for além disso. Então agora vamos para a parte prática do vídeo realmente. A primeira coisa quando você faz um treino de hipertrofia, o mais importante é o peso que você vai selecionar. E quando a gente fala de seleção de peso para hipertrofia, a curva que a gente encontra é mais ou menos assim. A gente começa com pesos muito leves, que não vão gerar hipertrofia nenhuma. Por exemplo, quando você está fazendo cardio, muitas vezes o pessoal que é maratonista, por exemplo, acaba perdendo o músculo de tão leve que são as cargas. Depois você tem uma transição rápida, que é a partir de um certo peso que vai te dar realmente resultado. Depois que você está num peso relativamente alto, não um peso que já é suficiente, aí você tem uma relação de platô, que a partir disso você aumentar a carga não vai aumentar os seus resultados. Agora vamos colocar alguns números para você entender melhor isso aí. A gente fala muito em percentual do seu 1RM, quando a gente fala em seleção de carga. 1RM é o peso máximo que você consegue fazer uma repetição. Então, por exemplo, no supino, você tirou a barra, desceu, subiu, guardou, e você não consegue levantar mais peso que isso, nem fazer mais repetições, esse é o seu 1RM. Por exemplo, se você faz isso com 100 kg, seu 1RM é 100 kg, e 40% do seu 1RM são 40 kg. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente já tem algum resultado quando a gente usa carga de pelo menos 20% de 1RM, só que eles não são os melhores resultados possíveis. Agora, quando a gente já chega na faixa de uns 40%, já chega nos melhores resultados possíveis, que são comparáveis a, por exemplo, 80%. Então, para a hipertrofia, a gente tem 100 resultado, mais ou menos em 20 está aqui, aí tem essa transição, chegou nos 40 e aí, a partir daí é um platô. Agora vamos acrescentar um pouco de nuance aí. Quando a gente tem uma carga muito alta, acima de cerca de 85% de 1RM, a gente tem uma outra consequência, a gente precisa de mais séries para ter o mesmo resultado. Tem um estudo que compara, por exemplo, 3 séries de 10 com 7 séries de 3 e tem resultados similares para hipertrofia. E um outro seguinte, que foi do mesmo pesquisador, seriam 3 séries de 10 com 3 séries de 3 e encontrou melhores resultados com as 3 séries de 10. Então, quando a gente coloca um percentual de carga muito elevado, a gente acaba tendo que compensar com mais séries. Então, na prática, fica algo entre 40% e 85% de 1RM, sendo o ideal para hipertrofia. Agora, a outra coisa da carga que está mais voltado para a prática é que talvez você não consiga fazer o mesmo número de séries de 30, por exemplo, que vai te cansar muito, quanto séries de 10. Talvez seja mais fácil para você fazer mais séries de 10. Então, isso aí não é o que eles levam em consideração na pesquisa, o que é mais fácil de fazer, mas que na prática é relevante. Agora, os estudos que encontram que esses pesos relativamente baixos, que seria na faixa de uns 40% de 1RM, são equivalentes aos de cerca de 80%, por exemplo, são estudos de relativamente curta duração, quando a gente fala uma carreira de treino. Os estudos normalmente duram 2 meses, 4 meses no máximo, então pode ser que no longo prazo não seja equivalente isso aí, mas pelo menos quando a gente fala em alguns meses é equivalente. E pode ser que no longo prazo também seja. Agora, quando a gente fala em indivíduos avançados, a gente encontra que, dependendo do percentual de carga que você usa, se você cargas mais leves ou cargas mais pesadas, as vias de ativação para a síntese proteica muscular são diferentes. Então pode muito bem ser que seja ideal você combinar um pouco do seu treino com cargas mais leves e outro com cargas mais pesadas para você conseguir ativar várias vias de hipertrofia, e também pode ser que a sua genética favoreça mais um tipo de via ou outro tipo de via. Então, quando você já está mais avançado, é interessante você manipular o seu treino, ver qual que você responde melhor, se você responde melhor
a cargas mais leves ou a cargas mais pesadas, mas de modo geral é nessa faixa 40 a 85% de 1 RM. O próximo ponto é o seu esforço ou a proximidade da falha. Não adianta você pegar uma carga que seja suficientemente pesada se você não se esforçar com ela o bastante. Então, por exemplo, você pega 40% do seu 1 RM, você consegue fazer 30 repetições com isso. Se você fizer só 5 repetições, não adianta, você não vai ter hipertrofia. Então, depois que a gente tem essa seleção da carga adequada, a gente tem que ter um esforço adequado. E o que seria esse esforço adequado? A gente tem que ir até a falha ou não tem essa necessidade de ir até a falha? Tem muitos estudos que encontram que a hipertrofia é equivalente ou muitas vezes até superior quando a gente fica um pouco distante da falha. Agora, quando a gente fala na ciência, a gente tem que ter uma certa padronização das coisas. Então, é difícil a gente fazer muitos estudos que vão falar, não, esse grupo aqui ficou a 5 repetições da falha, esse aqui ficou a 6, esse aqui ficou a 7, porque a gente não consegue quantificar isso bem. Quantificar até a falha é fácil. O cara falhou, então beleza, ele falhou. Agora, ele estava a 2 repetições, como é que eu vou saber? Como é que eu vou medir isso? Então, essa é uma área de ciência que a gente não tem uma certa precisão, mas quando a gente pega os especialistas que trabalham mais com isso, seja os pesquisadores, seja os treinadores, a gente tem mais ou menos um consenso que a gente deveria treinar mais ou menos entre 4 a 2 repetições da falha. Tem algumas pessoas que falam, até 7 repetições da falha talvez fosse suficiente para estimular a hipertrofia, principalmente em pessoas que já estão bem treinadas, são bem fortes, conseguem levantar cargas bem pesadas, têm uma boa técnica. Tem outros que falam que não, 4 já é distante demais, mas é mais ou menos nessa faixa. Se você tiver umas 4 repetições da falha, umas 3, 2, 1 ou mesmo indo até a falha, você está com um estímulo suficiente para hipertrofia. E é difícil a gente falar aqui como que seria a curva, mas talvez seja alguma coisa tipo um S, que a gente começa com a distância muito grande da falha, você não vai ter hipertrofia nenhuma, depois a gente tem um período de transição rápida e depois um platô, já que treinar até a falha e treinar um pouco distante da falha tem os mesmos resultados. Então a gente tem esse platô no final. Uma vez que a gente selecionou uma carga adequada e teve o esforço adequado com ela, o próximo ponto é a frequência com que a gente aplica esse estímulo. Será que se você treinar uma vez por ano, você vai conseguir ganhar músculo? Talvez nesse dia você ganhe, mas na prática você não vai ganhar. Uma vez por mês, será que for bastante? Também acredito que não. Uma vez a cada 2 semanas, talvez para alguma pessoa isso aí funcione relativamente bem, né? Tem muita gente no mundo, tem várias pessoas que têm genética diferente, tem pessoas que usam substâncias diferentes, então talvez uma vez a cada 2 semanas seja suficiente para elas. Mas o que a gente encontra de modo geral é que pelo menos uma vez por semana seria necessário para você ter resultados robustos para hipertrofia muscular. Agora, quando eu falo em pelo menos uma vez, significa que pode ser mais que isso também. A gente encontra que não tem uma grande diferença entre você treinar uma vez por semana ou 3 vezes por semana, por exemplo. Isso quando a gente fala para um músculo. Então você vai treinar o mesmo músculo uma vez por semana ou 3 vezes por semana, por exemplo. Então a curva vai ser uma reta para cima à medida que você se aproxima de uma vez por semana e depois um platô ou talvez uma reta um pouco menos inclinada à medida que você aumenta mais do que uma vez por semana. Agora isso aí é para volumes de treino mais baixos. Se você estiver fazendo, por exemplo, 20 séries por semana com suas pernas, você não vai ter séries muito produtivas se você fizer tudo de uma vez só, no mesmo dia. Agora, se você divide isso aí, por exemplo, em 3 dias, vai ser 6, 7 e 7, aí você já vai ter muito mais qualidade na média das suas séries, principalmente nessas séries finais. Então, a frequência é algo que, para hipertrofia, deve ser aumentado se você tiver um volume muito alto de treino, mas se você fizer até umas 10 séries por semana, você pode fazer uma vez só por semana, e os resultados são mais ou menos equivalentes a fazer mais vezes na semana para um músculo só. Agora, a gente está falando sobre frequência para um músculo, não necessariamente frequência de treino. Você poderia treinar todos os seus músculos num dia só, ou você pode cada dia treinar um músculo, ou você pode treinar metade num dia, metade no outro, ou como você quiser. Isso aí não faz tanta diferença. Agora, isso é para a média das pessoas. A frequência de treino é algo que tem grande variedade entre pessoas diferentes. Então pode ser que uma pessoa responda melhor a uma vez por semana ou 2 vezes por semana e outra pode ser que responda melhor a 4, 5 vezes por semana, ou mesmo dentro de uma mesma pessoa. Pode ser que tenham músculos que respondam melhor a um tipo de treino e outros músculos que respondam melhor a outra frequência de treino.
Então isso aí é uma parte que vale a pena experimentar para ver o que vai te dar os melhores resultados. Não adianta só você considerar que você está na média, o ideal é que você experimente para ver como que você responde melhor. Uma vez que você selecionou a carga adequada, está com a proximidade da falha adequada e treinando com a frequência adequada, o próximo passo é você encontrar a dose de treino ideal para você. Seria o volume ou o número de séries. A maneira que a gente mede isso normalmente é o número de séries por músculo por semana. E o que a ciência encontra é que para a maioria das pessoas, mais de 10 séries por semana são necessárias para maximizar o seu resultado. Então o que a gente tem nesse caso é uma curva mais ou menos assim. A gente tem uma curva que vai aumentando e a inclinação dela vai diminuindo. Então cada vez que você faz mais séries, a sua próxima série vai te dar menos resultados do que a série anterior. Mas ainda assim vai te dar mais resultados se você conseguir recuperar dela. Então, normalmente a gente fica nessa faixa aí de acima de 10 até umas 20, 30 séries por músculo por semana para ter os melhores resultados possíveis. Agora, isso aí tem uma grande variação entre os indivíduos. Tem pessoas que vão responder melhor a menos séries, outras vão ser melhor a mais séries. Depende bastante também da sua capacidade de recuperação, se você anda muito estressado, se você está dormindo bem, se está fazendo dieta, se o seu treino é mais próximo da falha ou mais distante da falha. Isso aí também varia dentro de uma mesma pessoa de acordo com os seus músculos. Tem alguns músculos que você vai tolerar um volume muito maior. Isso depende também do exercício. Pode ser que um dado exercício destrua o seu músculo com poucas séries e tem outro que você precisa de muitas séries para conseguir acumular o volume máximo, que você tolere ele melhor. Então você tem que experimentar quantas séries te fazem progredir para cada músculo e dependendo do exercício. Pode ser que uma série de agachamento não seja equivalente a uma série de banco extensor, por exemplo, dos seus quadríceps. Agora, uma vez que você selecionou a carga adequada, está com a proximidade da falha adequada, treinando com a frequência adequada e a dose adequada, agora é importante que você estimule o músculo que você quer crescer ou as fibras musculares que você quer crescer. Afinal, o músculo não é só uma coisa só. Cada músculo é composto muitas vezes por mais de uma cabeça e sempre por várias fibras musculares diferentes. Tem relações força-comprimento diferentes, então elas são mais ativas em uma certa amplitude de movimento ou em outra amplitude, ou elas têm um alinhamento diferente, vão gerar mais atividade se está puxando um ângulo, empurrando um ângulo ou em outro, ou se você está com uma pegada de um jeito ou de outro. Então agora está na hora de você identificar quais são as fibras musculares que você quer estimular. E quando a gente fala em hipertrofia, você quer estimular todas as fibras musculares. A gente tem um estudo que comparou fazer só agachamento com fazer agachamento, leg press, levantamento de terra e agachamento no lateral. E a gente encontra que apesar da hipertrofia global do quadríceps ter sido similar entre os dois grupos, teve uma hipertrofia muito mais bem distribuída no grupo que tinha mais variedade de exercício. Então, quando a gente fala para hipertrofia, é interessante que a gente tenha movimentos diversos, movimentos que estimulem fibras musculares diferentes. E a maneira que a gente faz isso não é simplesmente incluindo exercícios de forma aleatória, a gente tem que fazer isso de maneira sistemática. Então, você inclui um exercício diferente porque ele vai te dar um estímulo diferente, não só porque ele é diferente. Você não vai ficar variando os exercícios que você faz aleatoriamente. Você faz uma seleção e mantém essa seleção. A ideia é que você estimule sempre as fibras musculares e seja o maior número de fibras musculares possível, não que você estimule aleatoriamente quais são as suas fibras musculares. Então não é para você, hoje eu peguei assim, outro dia eu vou pegar do outro jeito. Você pega sempre da mesma forma, só que você varia exercícios. Então as maneiras que a gente tem para estimular fibras musculares diferentes são enfatizar alguma amplitude de movimento diferente. Por exemplo, no caso do bíceps, vão ter alguns exercícios que vão ser mais difíceis nessa amplitude, outros que vão ser nessa amplitude, isso aí vai estimular fibras musculares diferentes. Ou no caso do peito, você vai fazer alguns exercícios que estão com um alinhamento assim, ou assim, ou assim, isso vai mudar as fibras musculares que vão ser estimuladas. Ou no caso dos posteriores da coxa, ou isquiotibiais, dependendo da ação que você faz, se você faz a ação da extensão de quadril, você estimula mais a parte proximal, mais a parte mais de cima dos posteriores de coxa. Já se você faz mais a flexão de joelho, você vai estimular mais a parte distal, a parte mais de baixo dos posteriores de coxa. Então, idealmente, você vai ter exercícios que vão estimular amplitudes diferentes do músculo, ângulos diferentes da articulação e ações diferentes do músculo. E para isso você tem que conhecer um pouco mais de anatomia, de biomecânica também, e aí para cada músculo você tem uma forma de estimular ele da maneira completa. E também é interessante que você tenha algum tipo de treinamento com comprimentos maiores de músculo. A gente teve um estudo ano passado que encontrou que quando a gente faz o banco flexor ou a mesa flexora, a gente tem resultados diferentes,
porque a gente tem um alongamento no quadril dos isquiotibiais. Isso faz com que o banco flexor, tá, com um músculo com comprimento maior, gere mais hipertrofia do que a mesa flexora. E isso aí a gente encontra para os diversos músculos. Comprimentos maiores, de modo geral, vão dar melhores resultados para hipertrofia do que comprimentos mais curtos. Agora que você já está estimulando os músculos que você quer crescer, com a dose certa, com a frequência certa, com a carga certa, o próximo passo é você certificar de que o seu cardio, que a sua capacidade cardiovascular, não seja o fator limitante. Então, por exemplo, se você está fazendo séries de 30 de agachamento, por mais que isso esteja usando 40% da sua carga máxima, pode ser que o seu limite não seja realmente o seu músculo, mas que seja a sua capacidade cardiovascular. Que você fique ofegante, não consiga terminar o exercício ou não consiga realizar séries o bastante. E também, dependendo do exercício, pode ser que você precise de mais descanso. Por exemplo, talvez você consiga descansar 30 segundos entre uma série de panturrilha e outra, mas se você está fazendo uma série de agachamentos, você vai precisar de mais do que 30 segundos entre uma série e outra para que ela seja produtiva, para que ela não seja um exercício de cardio ao invés de um exercício para hipertrofia. Então é isso, se você cumprir todos esses requisitos, principalmente se você experimentar e ver o que funciona melhor para você, você vai ter a melhor hipertrofia possível. Outros fatores, se você faz alguma técnica lançada, faz um drop set, super série, esse tipo de coisa, não é tão relevante quanto esses fatores principais que eu falei aqui. Se você fizer só isso aqui, você já vai estar bem no caminho para chegar no seu potencial máximo genético. Se você quiser ajuda para montar o melhor treino de hipertrofia para você, me manda um e-mail marombeirocientista@gmail.com. Se você curtiu o vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos, comenta aqui embaixo o que você aprendeu no vídeo de hoje. Aquele abraço e bora puxar os ferros!